para além de ser nossa madrinha, nossa querida precursora, é uma das mulheres mais incríveis que eu conheço, é uma socióloga de grande renome no Brasil, e a gente tem a honra de que ela mora aqui na cidade, construiu a sua família aqui na cidade, estudou na Unesp. Então, assim, é uma mulher de grande potência que a gente tem o privilégio de receber nessa noite para bater um papo com a gente, para falar sobre a OAB como instrumento de garantia de direitos. Então, Dulce amada, aniversariante, parabéns para Dulce! Sabe, com seus 85 anos, está aqui com a gente, com todas as alunas que já passou, com tudo que já enfrentou. Eu falo que quando a gente olha para ela, a gente sente uma obrigação, né? De fazer alguma coisa e lutar, não ficar inerte. Obrigada, Dulce. Obrigada, Dulce. Eu que agradeço essa oportunidade de ter esse contato com vocês. É só um prazer, é uma grande honra participar do momento de decisão, de tomada de decisão. Na verdade, as pessoas que me conhecem bem sabem que por baixo dessa gargantilha tem uma tracostomia. E hoje eu estou especialmente com dificuldade para falar. Pensei até em não vir, porque ontem a gente ficou até tarde comemorando, a gente bebe um pouco. Eu também tenho um aparelho de surdez que está fora de órbita. Então, vou ter dificuldade no debate. Mas qualquer coisa, a Fernanda reproduz, ou vocês fazem a pergunta por escrito. E eu pensei que eu não poderia deixar de vir, porque é o começo de um processo. E se o processo falha logo no começo, perde-se o ímpeto, né? Então eu peço desculpas desde já pela minha fala um pouco quebrada, porque realmente eu estou com um pouco de asma. Então, eu vou tentar falar uns 20 minutos e depois abrir o debate. E aí vocês fazem perguntas e eu tento responder. A minha presença aqui hoje se deve também ao fato de, puxando pela minha memória, eu estou fazendo 85 anos. Então vocês fazem o cálculo. Eu nasci às vésperas do Estado Novo, ditadura Vargas. Na juventude, quando na faculdade, já no mestrado, eu vivi o golpe civil-militar de 64 e o AI-5. Né? Eu acho um pouco injusto por parte da história que eu tenha que passar por tudo isso pela terceira vez. Quem sabe conseguiríamos evitar que a coisa caminhe, né? Então, o fato de eu estar aqui é porque, de alguma forma, eu sou testemunha de algumas coisas que vocês gostariam de perguntar e que eu vou tentar responder se eu puder. Se eu não puder, vou puxar pela memória e voltaremos no segundo momento. Para facilitar minha fala, eu trouxe 2 trechos de um grande filósofo italiano da atualidade, chamado Giorgio Agamben. Você já deve ter ouvido falar. Ele escreve sobre muitas coisas. Uma das ideias dele é de que nós estamos num estado de exceção permanente. Então, o que é que ele diz? Ele diz assim, baseado no nazista alemão, chamado Karl Auguste, que o soberano que decide sobre a exceção, quer dizer, sobre o estado de exceção, é, na realidade, definido por essa realidade, garantindo sua ancoragem na lei e na normalidade da exceção.
Isso lembra bem o nosso presidente atual. Criou-se o estado de exceção com o impeachment da presidente Dilma. E o estado de exceção criou esse fenômeno que está aí a nos assustar. Então, ele é um produto. Uma outra coisa que o Agamben diz é que nessa situação de estado de exceção, o ordenamento jurídico, que é uma coisa que vocês conhecem bem, contém em si o seu contrário, a suspensão dos direitos, que admite uma violência não regulada pela lei, na qual o estado de exceção se torna uma estrutura jurídico-política estabelecida. Então, o estado de exceção, desculpe eu falar, vocês são todos da área do direito, mas ele é baseado numa estrutura jurídica. É o que nós estamos vivendo. Nós podemos debater isso depois, e vocês podem defender, concordar ou discordar. E aí a gente argumenta, né? Eu falo do ponto de vista filosófico e sociológico. E vocês me falarão depois do ponto de vista do direito, do ponto de vista do advogado, do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista sociológico, para entender principalmente a condição do advogado, ou da OAB, ou dos juristas, é preciso entender dois conceitos. Um deles é o conceito antropológico de cultura, e o outro é o conceito político de ideologia. Eu vou falar sobre esses dois conceitos muito rapidamente, porque nem tem fôlego para tanto. E depois vou tentar colocar as condições em que eu vejo a OAB, as instituições, a CNBB, as instituições políticas, a igreja, o Papa, tudo que vocês puderem discutir. Inclusive nós, todos nós estamos prisioneiros e amarrados e em conflito com essas duas realidades, a cultura e a ideologia. A cultura, no sentido antropológico, é aquilo que nos humaniza. O Agamben mostra que o ser humano, quando nasce, ele ainda não é humano. Qualquer um de nós que tenha criado um bebê sabe disso, né? O bebê nasce, não fala, não sabe nada, só grita, só berra, não tem controle sobre suas funções fisiológicas, cresce, começa a agredir, né? O que torna esse bebê um ser humano? É a pressão dos padrões culturais que a família, a sociedade vai indo e vai envolvendo o ser humano até que ele se torne humano. O que a cultura prega? A cultura prega o amor, a solidariedade, a cooperação, o bom comportamento, os direitos, a consideração com os outros, e daí emerge um ser humano que corresponde a um modelo ideal. Mas só que as coisas não são tão simples. Alguma coisa falha nesse processo para muitas pessoas. No caso da quadrilha que está no poder, falhou em todos os sentidos. Por que falha? Porque existe um outro processo que a gente chama de ideologia. A ideologia, ela brota, ela é engendrada pelas relações de poder. Então, ela perverte o sistema cultural. Ela leva a romper com a solidariedade. Ela leva a romper com os direitos. Porque o poder deseja oprimir. Então, surge a relação opressor-oprimido, que explica todos os
mais. O racismo, a homofobia, a misoginia, o machismo, tudo é produto da ideologia. A ideologia, nesse caso, funciona, eu estou falando de ideologia do ponto de vista marxista, que é uma falsa consciência, é uma racionalização. A ideologia não é uma mentira deslavada, ela é uma explicação muito bem feita, na qual as pessoas acreditam. O melhor exemplo, para quem tem filhos, eu estou aqui diante de um auditório jovem, é a ideologia do espancamento. A sociedade brasileira está convencida de que espancar educa. Então, bate-se, espancam-se as crianças. Homens batem em mulheres. Polícia bate em jovens, especialmente negros e pobres. A tortura é um assunto sobre o qual podemos debater depois, que deriva dessa ideologia, da ideologia de que espancar educa. Na verdade, quando alguém bate, seja o pai mais amoroso ou a mãe mais extremosa, está apenas descarregando sua raiva, mas ou manifestando a sua gramática de poder. Então a ideologia é o fenômeno do poder. A ideologia é muito forte no Brasil nas classes dominantes, porque todo o processo ideológico caminha na direção de garantir os direitos da classe dominante. Parece que é um grupo se formando agora, sob a égide do PSDB, para lutar por direitos. E aí eu pergunto, direitos de quem? Direitos é uma coisa abstrata. Quando a gente fala no abstrato, a gente precisa perguntar qual é o concreto. Ontem a Fernanda me disse que o Bolsonaro elogiou a ditadura civil-militar que foi implantada em 64. A gente não precisa. Eu estava procurando um elo entre 64 e hoje. Nem precisa. O elo está feito por ele. Aí uma das coisas que ele elogiou é que a ditadura prestigiou muito a família. E aí eu pergunto, qual família? Família de quem? A família dos torturados? A família dos desaparecidos? A família dos pobres? A família dos espancados? A família dos que morreram de meningite, porque o salário mínimo era tão baixo que as epidemias se reproduziam? Então, não dá para falar no abstrato. É preciso mostrar que nós precisamos, já que vocês vão se reunir para debater problemas, fazer a crítica da ideologia. Fazendo a crítica da ideologia, a gente desmascara o poder. É isso que eu gostaria de debater com vocês. Um outro ponto para o qual eu gostaria de chamar a atenção é que a história do Ocidente tem um constante triângulo que forma uma espécie de esquema na evolução histórica da humanidade. Sempre tem um herói ou mártir, como queira, né, que de repente se torna amado pelo povo. Cristo é o exemplo mais famoso. Ao lado aparecem os carrascos. E o herói, ou mártir, é morto ou vai para a prisão. Mandela é um bom exemplo, né? Ou é morto ou é preso. E, rodeando esse esquema, o triângulo se forma. Os indiferentes. Aqueles que dizem, bom,
O meu voto não teve importância. Não fui eu que elegi esse cara que está aí. Foi sim. Indiferente ou não, foi. O arquétipo mais interessante dos indiferentes é Pilatos, lavando as mãos. E Cristo é crucificado. Então, esse triângulo, ele se repete ao longo da história. A gente tem Tiradentes, a gente tem Dreyfus na França, e como predomina o auditório feminino e a questão feminina, a gente tem a queima de 100 mil mulheres nos séculos XVI e XVII, acusadas de bruxaria. O que eram? Porque todo mundo pensa que bruxa era queimada na Idade Média. Houve casos, mas a queima coletiva de mulheres provocada pela Inquisição foi na Renascença, quando os homens estavam emergindo, a burguesia estava em ascensão. E no começo da ascensão da burguesia, surge uma medicina científica. E as bruxas eram médicas, eram cientistas, eram pesquisadores da natureza. Era uma medicina diferente, que era muito mais a adoração da natureza. Elas foram queimadas por carrascos, que a história esqueceu, e a indiferença foi geral. Então, esse esquema é um esquema histórico. E nós estamos vivendo esse esquema no Brasil. Lula está preso, né? Um homem amado pelo povo. Os carrascos não são anônimos, como pretendem ser. Nós sabemos. E os indiferentes continuam indiferentes. Eu acho que para recuperar, sair desse estado de exceção, a primeira coisa é fazer justiça. É vencer esse esquema perverso. É um esquema difícil. Nós podemos discutir isso depois. Então, esse é o segundo ponto que eu desejaria comentar. O terceiro ponto, e com esse que eu vou estender um pouco mais, eu finalizo para a gente poder debater, é a questão dos advogados, que é o que interessa aqui. O que acontece com um advogado que vive dentro de um clima que fala em direitos humanos? O que acontece com uma organização como a OAB, que apoiou o golpe em 64 e só reagiu bem depois do AI-5? Porque o AI-5, vocês sabem, foi em 68. Foi o golpe dentro do golpe. Mesmo o AI-5 não fez estremecer. Claro, havia advogados que estremeciam, mas a população do Brasil, e principalmente a OAB e todas as instituições, só foram se abalar quando, com o movimento estudantil e dos operários do ABC, a repressão se tornou muito mais forte. Então, quantos filhos das classes privilegiadas começaram a ser espancados nas universidades e nas ruas? Aí a sociedade acordou. Será que nós precisamos mandar os nossos jovens apanharem para a gente reagir? Né? Novamente, a OAB apoiou o impeachment. O PSDB, que se dizia o discreto charme da burguesia, provocou
essa situação que está aí. Houve a demonização do PT, a demonização da Dilma, e agora eles estão arrependidos e querem lutar pelos direitos. Então, o que acontece com o advogado, o que acontece com aqueles que estão envolvidos pela literatura do direito, que eles não percebem quando o golpe se instala, que eles pensam que vem para o bem. Eles estão dominados pela ideologia. O advogado, principalmente, e aí vocês podem dizer que o sociólogo também, né? Que o Fernando Henrique era sociólogo, foi, né? Ele, quando que surgiu o advogado, enquanto essa profissão bonita, que defende direitos e que é contratado para defender causas? Porque o direito, até a Idade Média, era questão de teólogo. A gente vê na história de São Francisco de Assis, que o Agamben conta. Eram os teólogos que discutiam direito. Mas, de repente, com o renascimento comercial, a burguesia precisou de advogados. Então, o advogado aparece na história como alguém para servir a burguesia. Esse é o grande drama. Então, ele se debate, como nós todos nos debatemos, entre a cultura e a ideologia. E é isso que marca as posições da OAB e nos momentos em que ela apoiou, tanto em 64 como agora, medidas que levam ao estado de exceção e que contribuem para reproduzir o triângulo do herói ou mártir, dos carrascos e dos indiferentes. Então, é importante que os advogados, que os operadores do direito saiam da indiferença e passem para o campo daqueles que estão lutando para vencer e para quebrar o triângulo e para impedir o estado de exceção. Não é fácil, porque esse estado de exceção, segundo os críticos, os filósofos, ele está sendo implantado em todos os países do Ocidente. Começou nos Estados Unidos, em 2001, com a explosão do World Trade Center, das Torres Gêmeas. Quando desapareceram as garantias individuais, o Agamben dava aulas lá e saiu dos Estados Unidos em protesto contra as medidas tomadas lá. Hoje ele está, acho que em Veneza. Bom gosto. Então, nós estamos assistindo à implantação do estado de exceção no Brasil. E é contra isso que vocês querem lutar e que eu tenho uma grande honra de participar, porque já fiz isso na minha vida e gostaria de fazer de novo. As pessoas que me conhecem bem sabem que eu, há 2 anos atrás, estive entre a vida e a morte. Acho que estive mais do lado da morte. Aí alguém lá do outro lado falou: não, ela precisa voltar, porque ainda tem alguma coisa para fazer nesse mundo onde realmente a ameaça do estado de exceção não paira sobre nós. E não pensem que é só sobre o John Willis, como é que chama? John Willis, né? E sobre os professores universitários que estão saindo do país. A ameaça é sobre
todos nós. Porque em 64, quando Castelo Branco dizia que devolveria o poder aos civis, nós ingenuamente acreditamos. Em 68, veio o AI-5, vieram os anos de chumbo, agravou-se a tortura, o desaparecimento, a morte. E nós estamos ameaçados de acontecer isso de novo. Eu acho essa fala muito pessimista. Então, eu vou terminar dizendo que eu sou uma admiradora do Paulo Freire, né? E parece que a quadrilha abriu guerra contra a memória de Paulo Freire. E quanto mais eles falam mal dele, mais os livros vendem. Paulo Freire é o pedagogo da esperança. Então, vamos ter esperança. Eu comungo com ele dessa esperança. Eu acho que é possível evitar esse estado de exceção. Eu tenho uma filha que está aqui, que é petista apaixonada, que é louca pelo Lula. Ela pergunta, mas o que? Como? Como podemos evitar? O que podemos fazer? Não sei. A história mostra que grandes transformações históricas, para melhor, foram obtidas com violência. Não estou pregando nada. Só estou respondendo historicamente. Mas com Paulo Freire, eu diria, há esperança. E ver um grupo como esse, reunido, pensando em resistir, renova minhas esperanças. Eu paro por aqui e ficamos no debate, que eu acho que é mais importante do que a minha fala. Muito obrigada. Volta para você. Lindo, né? Bom, agora vamos abrir o debate geral para todos que queiram. Vocês acham que precisa do microfone ou vocês podem perguntar daí, ela responde aqui, a gente vai, né? O microfone. O microfone? Eu estou meio surda. Então, o microfone é aberto, pessoal. Quem vai ser o primeiro? Eu tenho certeza que vai ser a Maria José. Estamos ao vivo e temos 6 pessoas assistindo ao vivo com a gente. Fala oi pra galera da internet. Da próxima vocês vêm pra cá, povo. Quem vai perguntar? Rê, é você. Na verdade, eu quero fazer uma reflexão com a senhora. A senhora disse, isso até foi um assunto de uma das nossas reuniões já, da demonização da política. E a gente vive na pele a demonização da advocacia, de sentir que hoje qualquer notícia a respeito de uma pessoa, o advogado ele é confundido com aquele que ele defende, né? Então, assim, eu gostaria de fazer essa reflexão, não sei se todo mundo se sente dessa forma, mas aqui em Araraquara, recentemente, a gente teve um caso muito triste de um feminicídio e o rapaz resolveu se entregar acompanhado de um advogado. O advogado foi tão bombardeado nas redes sociais quanto o criminoso. E a gente vive num Estado democrático de direito em que todos os cidadãos têm direito à defesa, né? E isso é muito triste, presenciar essa situação é muito triste e eu gostaria de propor essa reflexão para todos nós. Muito boa, Rê. Muito boa. Então, esse é um problema realmente difícil, porque numa democracia todos têm direito à defesa e todos têm direito a não serem torturados e todos têm direito à vida, até o pior criminoso, porque a vida é sagrada. Agora, eu acho que o que falta por parte dos operadores do direito ou dos advogados
fazerem uma campanha para esclarecer a população. Porque a população não vê assim. A população não vê a cultura que prega o direito, os direitos humanos. A população vê a ideologia. E o que diz a ideologia? Que direitos humanos é para proteger bandido. Que advogado é para proteger bandido. Que bandido bom é bandido morto. Então, é preciso desmascarar essa ideologia e mostrar que o fato de um criminoso ter advogado não significa que ele não vai pagar o que ele deve à sociedade pelo seu crime. O advogado é a garantia de que ele pague sem abuso, de que ele não seja torturado, de que ele não seja morto, de que um inocente acusado não seja erradamente condenado. Agora, a ideologia não permite que isso aconteça. A ideologia está demonizando constantemente, demonizando os negros, os pobres, né? Os pequenos delinquentes que são vítimas da desigualdade. Eu acho que o que falta, então, é um esclarecimento da população que só poderia ser feito pelos advogados. Agora, vamos reconhecer que numa situação de estado de exceção, um revólver, não é fácil esclarecer a população a respeito de solidariedade, de cooperação, de paz e de direitos humanos. Esse é um desafio. É um desafio, inclusive, para os advogados. Né? Eu sempre acabo no pessimismo, mas volto à esperança. É possível, sim. Eu acho que seria o papel das escolas, da educação. Estou vendo aqui gente da educação, né? Dentro da sala de aula, mostrar, preparar as crianças para assumirem a cultura naquilo que ela tem de humanizador e darem as costas à ideologia. E o potencial das escolas é alto, haja vista a invasão de escolas, a ocupação de escolas que nós tivemos há pouco tempo atrás. Eu acho que pouco é um debate sobre essa questão. Venha, venha. Vem aqui, que acho que o microfone não vai até aí. Dulce, primeiro eu gostaria muito de agradecer a sua fala, a sua presença, no seu aniversário. Resolveu nos brindar, né? O presente é nosso. Um pouquinho mais longe. O seu aniversário acabou sendo um presente para nós. Muito obrigada pela sua presença, acolhedora e esperançosa para nós, viu? Como exemplo. Eu gostaria de perguntar a você como socióloga, qual a sua opinião em relação à formação dos advogados como cada vez mais decadente, uma formação pobre em sociologia, história e filosofia. E quanto que você atribui a essa pobreza dos últimos 20 anos, 25 anos, dos cursos de direito, na omissão, na formação desse público diferente que se tornou os advogados nesses últimos 5 anos? Então, vocês têm aqui a Fernanda, que fez um mestrado sobre a formação dos advogados, né? E ela até pode falar um pouco melhor do que eu. Mas eu acho que não só o direito, como a grande parte dos cursos hoje, até alguns ciências sociais, se tornaram muito técnicos, porque a sociedade se tornou muito complexa. E aí tem que preparar o profissional para conviver, elaborar e trabalhar com uma complexidade técnica. E falta, então, a visão, não dá tempo, digamos, dentro da grade curricular, de dar uma visão mais filosófica, de pegar
um Sócrates, um Epicuro, né, que falam sobre a contemplação, de pegar um antropólogo que fale sobre cultura, no sentido antropológico, e de pegar mesmo, agarrar a questão dos direitos humanos, que está relegada a uma minoria que consegue arrumar tempo para se interessar por isso. Eu acho que essa formação, ela tem que ser criticada. Mas como criticar essa formação? Porque os próprios jovens, quando entram no curso de Direito, já estão pensando como é que vão trabalhar, como é que vão ganhar o seu pão de cada dia, fazendo uma advocacia técnica. E até alguns preferem o direito administrativo. E uma coisa que o Agamben fala é que quando muda o sistema, tem que mudar a administração. Portanto, teria que mudar o direito. A gente herda o direito administrativo de épocas passadas, com soluções que não servem para agora. Quer dizer, servem tecnicamente para o advogado ganhar seu dinheiro, mas não servem para ele invadir, vamos dizer assim, um terreno dos direitos humanos e da preocupação maior com a população que é uma população exposta ao arbítrio, que é uma população constantemente violentada. Uma outra crítica que eu faria ao sistema jurídico, com todo o respeito, não é com vocês, mas é interno, é que o tribunal, nos julgamentos, principalmente julgamentos que têm a ver com tráfico de drogas ou com crimes, se torna uma arena de disputa entre o prestígio dos promotores, dos procuradores, dos advogados. Então o réu tem que ser condenado para salvar o prestígio da promotoria. Né? Quando ele é absolvido, o promotor recorre. Por quê? Porque ele é realmente culpado, ou porque a defesa, ou no caso a acusação, não importa, tem que sair vitoriosa. Essa é uma questão filosófica, que é a questão da liberdade e da necessidade. Que liberdade tem um advogado formado apenas tecnicamente para avaliar os resultados humanos da sua atuação, para avaliar a sua liberdade de ação, para avaliar a necessidade que ele tem de recorrer ou não, mas sempre se recorre. Essa é uma crítica que eu faço de fora, com todo respeito. Eu sei que é uma coisa difícil, o advogado tem o seu ganha-pão, mas eu já vi gente absolvida em primeira instância ser condenada lá em São Paulo por causa do prestígio do promotor, que é o advogado. Essa é uma crítica. Venha, Gisele, venha para cá. Doutora Dulce, está me ouvindo bem? Muito obrigado. Faz muito tempo que eu queria ouvi-la e hoje finalmente tive a oportunidade. A minha pergunta é o seguinte: nós advogados, no nosso dia a dia, convivemos, infelizmente, com uma tendência muito forte nas decisões judiciais, que é o famoso ativismo judicial. Prova maior de ativismo judicial, seguramente, é a sentença que foi proferida pelo então o juiz Moro contra o Lula, onde, apesar de
sendo um trabalho extenso, quando você olha ali, a gente percebe que ali só tem o componente da moral, aquilo que ele acha, a visão do mundo dele, e nada adequação com o que o direito diz a respeito do tema. Como a senhora enxerga essa interferência acentuada da moral nas decisões judiciais? A senhora enxerga algum ponto positivo ou essa interferência vem no sentido de gerar uma insegurança jurídica? Olha, essa é uma questão bastante difícil, porque, na verdade, voltando ao conceito de cultura, na cultura existem várias áreas. A arte, a linguagem, a religião, a moral é uma delas. Né? E o direito veio da moral. Historicamente, antropologicamente, o direito veio da moral. O direito só se separa da moral com a evolução, quando as diferentes áreas da cultura começam a se independentizar. Então, a ciência se livra da magia, a filosofia se livra da religião e o direito se livra da moral. Por quê? Porque a cultura se torna complexa e a moral não é mais um conceito do qual todos participam. Na verdade, todos passam a participar da ética, que é uma coisa que todo mundo confunde. Ética é uma coisa, moral é outra. Eu vou explicar por quê. Depois a gente volta no direito. Moral vem de moros. Em latim é costume. Então, moral tem a ver com costumes. Então, se os índios têm o costume de andar nus, é costume, é moral. E o branco, dito civilizado, não pode andar nu por uma questão da moral diferenciada, né? Se você pegar cada povo, você vai encontrar diferentes costumes que então informam diferentes comportamentos morais. Agora, ética vem de ethos, caráter, grego. Então, ética é sempre a mesma. Ela não pode variar. Não matará. Isso é ética, não é moral. Isso tem que prevalecer. É diferente de andar nu, ou usar biquíni, ou transar, ou fazer coisas que têm a ver com comportamento sexual que é livre. O direito tem que ser ético. Ele está no campo da ética. Ele não está no campo da moral. Porque a moral é de cada um. Eu respeito, né? Se o sujeito diz, eu não cometo tais atos porque a minha religião não permite, tudo bem, problema seu, problema moral. Agora, eu não mato, por quê? Porque não é ético. Eu não espanco, eu não agrido ninguém, por quê? Porque não é ético. Então, a questão que você colocou é uma questão muito importante. Porque como as pessoas não sabem a diferença entre ética e moral, o Brasil virou esse caldo de cultura. Aí, digo, o uso de WhatsApp para divulgar coisas absurdas sobre sexualidade, que não tem absolutamente nada a ver com a realidade. E o direito acaba se deixando influenciar, como as religiões se deixam influenciar e as pessoas também. Então, trata-se de realmente dissociar cultura de ideologia e moral
de ética, para que se possa analisar cada instituição nas suas obrigações éticas, né? Eu não sei se isso responde à sua questão, mas eu gostaria depois, que aí eu vou deixar vocês fazerem mais uma questão, de falar um pouco sobre essa questão da sexualidade, que garantiu uma massa enorme de votos ao Bolsonaro e que foi questão moral. E foi a partir da confusão entre moral e ética. Mas isso eu falo depois, se o meu fôlego aguentar. Aguenta. Dulce, tem uma moça chamada Eugênia que está te mandando um enorme parabéns, mestra suprema, pessoa linda. Feliz Niver. Eugênia Reis Jardim. Está te mandando parabéns aqui pela internet. Obrigada. Perguntas? Então, eu tenho uma, Dulce. Uma das coisas que nos motivou a estarmos organizados no coletivo é a falta de protagonismo e de, como que eu posso dizer, a falta de protagonismo e pela ideia hoje que a gente tem, eu não me meto em política, eu não sou nem de um lado nem de um outro, quero manter a neutralidade. Neutralidade é a palavra. Fala um pouco pra gente, porque assim, eu sinto que esse momento é um momento onde nós não podemos ter a neutralidade. Né, aquela história do muro, não tem mais muro, o muro caiu e assim, é a era dos extremos. Então, qual é a importância das instituições brasileiras, inclusive a OAB, de tomar decisões assertivas para fazer a defesa da democracia? E aí eu queria que você falasse um pouco da importância de você tomar frente e ser protagonista num papel como esse, sem ser neutro, porque a neutralidade no momento atual ela é muito ruim para a democracia brasileira, e os riscos que a neutralidade pode expor. Você iniciou na sua fala dizendo que eu não me importo, não me interessa, mas não, você é responsável por isso que está aí. Fala um pouquinho para a gente da importância dessas instituições tirarem a neutralidade dos seus papéis e tomarem posições que são decisivas na atual conjuntura. O Flávio quer complementar. Venha, Flávio. Bom, primeiro, agradecer a Dulce ser redundante, né? Porque desde os anos 80, em que nós lutamos pela redemocratização da universidade, ali estava a professora Dulce a nos apoiar e a nos ajudar a refletir e a ter ânimo para lutar pela democracia, inclusive na universidade, que foi uma luta que agora está sendo destruída novamente, né? Ou seja, parece que o cíclico nos persegue. Mas só para complementar, acho bastante pertinente a colocação, o questionamento da Fabi, porque se discute às vezes na superestrutura, só vou pegar na questão da Ordem dos Advogados do Brasil, no artigo 41 do Estatuto de Advocacia, se não me engano, fala que papel da Ordem dos Advogados do Brasil, a luta pela justiça social, pelo Estado Democrático de Direito, pelos direitos humanos, etc. E muitas vezes a gente discute isso falando da OAB a nível nacional e esquece que a democracia começa a morrer no nosso município, na nossa cidade, nas nossas relações. E mais, que o populismo não ocorre só em nível das eleições para presidente, etc. Ocorre também nas instituições, inclusive, né, em instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Ou seja, muitas vezes direções não comprometidas com o próprio Estatuto da Advocacia, né, ocupam determinados espaços, abrindo mão da luta por esses princípios fundamentais, que é o Estado Democrático de Direito. Começa aqui. Posso pegar 8 anos, por exemplo, dos governos municipais anteriores,
que a própria Comissão Municipal de Direitos Humanos foi enterrada pelo governo Barbieri e que a OAB ficou inerte, né? E assim permanece com relação a esse tema e outros que são extremamente relevantes, como a corrupção em nível municipal, né? Que posso citar, e quem acompanhou aí os 10 anos anteriores sabe a quantidade de escândalos de corrupção em nível municipal e que novamente a OAB permaneceu inerte e como se isso não fosse assunto para essa instituição que historicamente a gente sabe da importância e do que espera a sociedade por parte da OAB na defesa da democracia, do Estado democrático de direito, dos direitos humanos e na luta contra a corrupção em todos os aspectos. Você só posso ler o juramento que a gente faz para esse fórum? Posso ler o juramento que a gente faz para esse fórum? Leia o juramento, Fer. Só para fechar essa fala. Eu acho que a gente se esquece um pouco daquilo que a gente jurou quando pegou Canudo, né? Eu falo que nós esquecemos, as instituições esquecem. Eu falo que vira e mexe, eu publico e releio. Prometo exercer a advocacia com dignidade, independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. E com isso, Lúcia, eu volto na primeira pergunta, tenta só sintetizar. Eu vejo o ensino jurídico como um dos grandes poderes de manutenção da violência que a gente vive. Né? Isso, para mim, é visto de forma secular. A gente percebe que tem mudanças nos currículos, a gente tenta avançar, tenta colocar, mas nem as próprias instituições, como a OAB, conseguem lutar contra isso. E é um ensino dogmático, é um ensino fechado. Eu falo que o dia que nós, advogados, tivermos um senso crítico, uma cultura, no sentido cultural, de abrir, de aprender, a gente consegue desvelar. Mas o que eu percebo é que a universidade não quer. Mas não é a universidade que não quer. O estado no qual a gente vive, ele não quer. Ele não permite que nós saímos da faculdade com uma vasta cultura. Ao ponto de ter essa crítica e ver a própria violência que a gente vive dentro do Estado jurídico de direito. Bom, obrigada, Flávio, pela ajuda. Obrigada, Fernanda, pela ajuda. Eu vou tentar sintetizar partindo da questão que foi colocada pela Fernanda. Né? Primeiro, neutralidade não existe. Né? A neutralidade de Pilatos deu no que deu. Né? Então, a neutralidade é sempre a favor da dominação, que cria a passividade. Né? Por outro lado, nós temos que considerar o Trotsky, que foi um dos grandes revolucionários da Revolução Russa, em 1917. No prefácio da história da Revolução Russa, ele diz: as massas são conservadoras, até porque a sociedade tem que funcionar. E se ela se revoluciona, o caos acontece. Então, as massas só vão à luta e à revolução quando elas têm a amarga sensação que não lhes resta outro caminho. Né? Mas não sou trotskista, não se assusta. Não, também não é o quanto pior, melhor. Também não vamos dizer que nós temos que esperar o caos bolsonariano se espalhar pelo país todo para o povo reagir. Mas, infelizmente, a gente vai ter que esperar um pouco. Porque é o comodismo das massas e a falta de politização. Né? Um dos grandes problemas que a gente vê no Brasil
é o que a gente chama os resíduos do AI-5 e do golpe da ditadura civil-militar de 64. A maioria aqui é muito jovem, não tinha nascido ou era um bebê. A anistia foi para todos. Os torturadores foram anistiados. Foi transado pelos militares. Anistia para os presos políticos, para os exilados, e para os militares, e para os torturadores. Gente, como é que você perdoa um crime contra a humanidade? Tortura é crime que revolta a consciência universal. Os militares sequer pediram desculpas. Diferente do que aconteceu na Argentina, por exemplo. A Cristina Kirchner vai ganhar lá, se não tiver fraude. Então, o que faltou no Brasil foi que a democratização não podia ter sido tão suave. Essa doação, que bom, agora somos todos amigos, né? Eu me lembro de uma atriz da Globo, Beth Mendes. Era belíssima e era de esquerda e foi torturada. Numa ocasião, acho que no Uruguai, uma visita oficial, quando ela era deputada, já democratizado o país, ela topou com o seu torturador. Ele estendeu a mão para ela e ela estendeu. Coisa de mulher, que já é ensinada desde pequeno, que tem que ser educada. Ela tinha que cuspir, dar uma cuspida na cara do jeito. Então, esse fato é emblemático. Ele revela que nesse país não foi implantado o sentido de revanche contra o sofrimento, contra o horror que foi a ditadura, principalmente após o AI-5. Eu não me espanto do PT ter perdido o poder. Eu me espanto do PT ter conseguido ficar 14 anos no poder. É o que eu chamo de primavera petista. E foi um milagre, porque o povo brasileiro, apesar de tudo, apesar de toda essa passividade, ele ainda foi capaz de colocar um partido ligado aos interesses do povo e da esquerda. Agora, isso não foi suficiente para marcar o povo com essa necessidade de revanche. Não existe no Brasil a ideia tortura nunca mais. Não existe, porque não houve castigo. E quando um candidato a presidente da República faz toda a sua campanha fazendo sinal de revólver, ele desperta um lado que só um psicólogo das profundezas pode explicar. Talvez o Jung, né? Que é aquele lado malvado que todos temos e que a cultura controla. Então, a neutralidade, ela preserva e dá oportunidade a despertar esse lado malvado. Eu acho que ainda falta no Brasil um ajuste de conta. E quando, parece que a OAB, segundo a Fernanda viu para mim ontem, está protestando junto à ONU pelos elogios que o Bolsonaro fez à ditadura militar. Isso é muito grave.
é muito grave. É preciso que o povo, de alguma forma, reaja a isso. E lembre que nós temos um ajuste de conta, porque senão nós vamos passar por tudo isso de novo. Agora, eu acho a questão que o Flávio colocou e que a Fernanda colocou, muito importante, muito pertinente, ela veio ao encontro daquilo que eu falei no começo. Os valores da cultura não estão dentro da formação do curso de Direito. O que entra na formação, infelizmente, e não é só o Direito. Vejam a medicina. Vejam o que é a medicina. Advogado é coisa, café pequeno, né? Espero que não tenha nenhum médico aqui. Então, todos que eu conheço são bolsonaristas. Ai, tem. Não pode. Então, vejam o que ocorre em qualquer coisa. O peso da ideologia é muito grande. E nós estamos numa fase em que os valores são produtividade, competição e puxe o tapete do outro, né? Então, o que nós precisamos recuperar, e eu acho que vocês estão nesse caminho, é a cultura no sentido antropológico, é a solidariedade, é o afeto, é a cooperação, direitos humanos, né? Deixar o moralismo de lado, porque foi isso também que pesou. Agora, eu não sei se eu vou ter fôlego para falar, mas eu não posso deixar de falar aqui. Leiam o Le Monde Diplomatique, que trouxe uma reportagem sobre uma instituição, um grupo, sei lá que nome dá isso, é uma quadrilha especialista em informática, que chama-se Cambridge Analytica. Ela invadiu celulares, invadiu privacidade e descobriu todos os nossos desejos. E montou grupos por temas. Aqueles que estavam preocupados com educação sexual, com sexualidade infantil, aqueles que era um grupo, os que têm medo de remédio, é outro. E assim foram. Grupos, parece que 280 pessoas. E aí montaram programas gigantescos que distribuíram os fake news por WhatsApp, né? Eu, por exemplo, tenho uma empregada maravilhosa que não toma de pirona, porque vem da Venezuela e tem vírus, né? E foi assim, e com esses WhatsApp, sob uma porção de barbaridades que seriam praticadas pelo PT, que se demonizou o PT. Então, a demonização dos comunistas, que aconteceu em 64, também é trabalho de amador, comparado com o que a extrema-direita internacional fez. Leiam sobre isso. Um outro problema que também eu gostaria que vocês considerassem é o seguinte: o que tornou o Brasil bastante vulnerável a essas forças internacionais que implantaram esse estado de exceção foi a descoberta do pré-sal. Porque os Estados Unidos não têm mais petróleo. Eles estão tirando xisto bituminoso de profundidades enormes, com grandes danos ambientais. É uma das coisas mais absurdas. Pode provocar até terremoto. Então, eles precisam do nosso petróleo. Eles precisam do petróleo do Atlântico Sul.
E o Brasil tem. O Brasil tem uma imensa, eu esqueci os dados agora, mas eu tenho lá em casa, uma forma trapezal ao longo do litoral, que além da partida era só 6. Eu e como? Isso aí. Então, eu vou encerrar minha fala com essa questão do petróleo, porque fala-se muito pouco sobre isso. A moda é pôr a culpa no povo. A moda é pôr a culpa na classe média. Tem livros e livros dizendo que a classe média é culpada. Gente, classe média somos nós. Né? Então o problema foi o petróleo. Vocês convidaram uma testemunha histórica para falar. Ela veio meio estrupiada. Bom, muito obrigada, Dulce, é um prazer sempre.